Olá, olá, mais uma vez ao vivo, 18ª vez, estamos indo para nossa live número 18 das 20 lives da Nova Educação. Deu para fazer coisa pra caramba aqui. A gente já tá com um convidado aí na área, Vitor. Daqui a pouco eu te chamo já pra gente começar. Só vou fazer uma introduçãozinha, esperar o pessoal chegar na área aí. O pessoal recebeu o chamado do Instagram. E, bom, pessoal, uma excelente tarde para todo mundo. Estamos aqui na nossa 18ª live. Vamos para o nosso terceiro convidado de hoje, né? Então, a gente passou por uma mega jornada até o momento, né? Falamos sobre programação, sobre robótica, sobre criatividade, sobre ensino à distância. Falamos sobre várias histórias. E aqui eu quero realmente explorar a questão de como a robótica ela pode ser uma ferramenta de mudança social. Inclusive foi sobre isso que eu falei ontem e é mais ou menos sobre isso que eu vou falar o resto da semana. Então a gente vai ter aí, né, a live de hoje, quarta-feira, e vai ter as lives de quinta e sexta. A gente encerra essa maratona de lives. Mas para quem já tá com saudade aí, quem já tá querendo aí novos conteúdos e tudo mais, semana que vem mesmo já começa o workshop Professor da Era Digital. Para esse não vai ser aqui no Instagram, né? Você precisa fazer uma inscrição, mas é só colocar o seu e-mail, é um evento online gratuito. Vou dar mais informações sobre ele se alguém tiver mais interesse, né? E é uma informação mais enxuta, mais assertiva, mais direta ao ponto, para a gente falar sobre os desafios do professor da era digital. Bom, pessoal, seguinte, hoje eu tô com o Vitor, né? Hoje eu vou chamar o Vitor para conversar com a gente, né, na nossa live. Vai contar um pouco da história dele. Como eu falei nos stories, né, nos anúncios, eu sempre chamei aqui professores, assim, né, pessoas que já tinham uma jornada que começou como professor, né? Inclusive, até talvez tenha o primeiro contato como professor. E eu estava pensando nesses últimos dias, assim, a oportunidade de trazer alguém que foi transformado, né, pela robótica, sobre a jornada robótica, e hoje, inclusive, da aula de robótica também, que é o próprio Vitor. Mas eu vou deixar ele contar mais sobre essa história, da gente mediar mais esse papo, e deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá, vamos lá. Mandei o convite, bora esperar aí. Fala, Luan. Fala, Vitão. Tranquilo? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E Massa. tu, retorno tá bom? Então, cara, seja bem-vindo aí à Obrigado. nossa live, ao nosso espaço aí. E bora compartilhar. Eu falei um pouquinho, né, tanto para você como para a galera aqui, que a gente vai conversar hoje. E, bom, cara, primeira coisa, quantos anos você tem, cara? 20. 20 anos, beleza. E assim, como eu falei antes, você começou com aula de robótica. Me conta um pouco dessa história. Como é que você teve esse primeiro contato? Como é que era a sua jornada escolar? Enfim, vamos começar a destrinchar e hackear um pouco da sua história para compartilhar com a galera. Sim, nos seus stories você fez um resumo bom, né? Eu morava em Sobradinho e estudava numa escola pública chamada Centro de Ensino Fundamental 08. Uhum. E lá tinha um atendimento, lá tem um atendimento para alunos com altas habilidades de superdotação, né? Uhum. E tem vários atendimentos na área de exatas, de humanas e música também, área musical. E aí eu fazia parte da parte de exatas, né? Que o professor Alexandre Zeituni ministrava as aulas lá, o atendimento. Uhum. E aí lá surgiu também o interesse dos alunos para com a robótica, né? Para quem não sabe, o professor Alexandre ele é um biólogo, então ele não tinha conhecimento nenhum nessa área, né? E aí ele foi, buscou e aprendeu e foi repassando pra gente, né? Tá, calma, vamos lá, vamos com calma, porque assim, vamos Vamos destrinchar lá. mais essa parada. Então, vocês estavam lá no núcleo de altas habilidades, e aí vocês aprendem um monte de coisa, né? Eu já tive a oportunidade de ir no CF8, em Sobradinho, como você falou, e aí vocês estavam nessa pilha de robótica, mas como é que vocês. Porque demanda, como a gente fala, um dos grandes gargalos é a questão até de recursos e tudo mais, e vocês já tinham esses recursos, como é que. Mesmo assim, beleza, insistiu lá pro Alexandre, mas como é que o Alexandre ia ensinar robótica para vocês se ele não sabia? Como é que foi essa jornada aí?
Sim, então, nesse primeiro ano, quando se iniciou, eu não estava, né? Eu entrei no ano seguinte. Mas pelo que o Alexandre me falou, um aluno Ah, tá. viu a Olimpíada Brasileira de Robótica e pediu para participar. Hum, E aí o Alexandre não tinha equipamento, né? A escola não tinha equipamento, e aí o uhum, Alexandre foi atrás, e se eu não me engano, a UNB emprestou um kit NXT para ele, né? uhum, E aí ele começou a mexer nele para poder aprender e repassar isso para os alunos. uhum. E acabou que deu certo, né? Mas a primeira ajuda, assim, se não me engano, foi a UNB que deu. Eu lembro um pouco, o Alexandre já me contou essa história também, né? Que, assim, deu uma primeira ajuda, mas muito foi ali no dia a dia mesmo, e fuçando e conversando muito com a galera, com os próprios alunos também. Mas então já Sim, existia, já estava iniciando o projeto de robótica lá no colégio, e aí você entrou, já estava rolando aquilo ali. Mas você entrou sim. nesse núcleo para mexer com robótica ou era outra coisa? Como é que foi isso? Foi, foi para mexer com robótica mesmo. Eu Uhum. já fazia alguns projetos em casa, né? Aquela coisa de curiosidade mesmo de Tipo o criança. quê? Só por curiosidade. Ah, os carrinhos andando sozinho, colocava som nos carros, essas coisas assim, né? Quantos anos você Esses tinha? projetos. Acho Mais ou que menos. 11, 12, Então tu já 11 tinha anos. uma pegada meio de já fuçar as Já paradas e eu tal. desmontava os eletrodomésticos da minha mãe, e aí foi A isso mãe aí. adora isso, né? Demais. Enfim, aí você foi lá para as aulas de robótica e como é que foi esse início lá na robótica? Cara, eu gostei muito no início, assim, na verdade, o tempo todo, né? E superou minhas expectativas, porque é o que eu gostava de fazer e ali eu tinha uma orientação. Em casa eu não Uhum, tinha uma orientação, em casa eu fazia da forma que eu achava que estava certo, entendeu? uhum, E aí com a orientação do Alexandre a gente foi se desenvolvendo mais, né? entendi. E aí vocês, beleza. E assim, vocês começaram nessa jornada e vocês começaram a ir para as Olimpíadas Brasileiras de Robótica, né? Que são esses campeonatos que tem tanto a nível regional, para quem não sabe, né? E também a nível nacional. E aí, como é Sim. que foi aí sua primeira experiência em Olimpíada e tudo mais? Como é que foi essa coisa de participar de provas? Como é que foi esse processo aí? Eu participei a primeira vez em 2014, né? Na Olimpíada aqui regional do Distrito Uhum. Federal. E nessa eu fiquei em primeiro lugar, né? Tu já começou Eu ganhando, então? foi, porque assim, Esse é o problema, tu já ficou mal acostumado com a parada. Tu, velho, é fácil mesmo, tal, vou ganhar aqui. o que que acontece? Os alunos do ano anterior já tinham ganhado também, né? Que foi em 2013, né? Uhum. E aí já tinha uma base. A parte mais difícil foi em 2013 mesmo. Eles passaram pela parte mais difícil ali, onde foi do cru, e aí conseguiu ter um resultado, entendeu? E aí na minha vez Uhum. já tinha uma coisa Já tinha mais uma base. elaborada. Isso, mais Mas direcionada. tem uma coisa que sempre me deixou intrigado, eu conheço um pouco da história de vocês, mas que é até legal compartilhar com a galera, porque é o seguinte, pô, você vieram de Sobradinho, de uma escola pública, apesar da Olimpíada Brasileira de Robótica de Brasília, hoje está crescendo mais, mas na época não era tão grande, mas já tinha escolas particulares bem tradicionais nesse quesito, e como é que uma escola pública conseguia, pô, bater de frente aí com essas escolas particulares? Como é que vocês conseguiam fazer isso? Uma coisa que o Alexandre sempre falou, né? A gente não tem todos os equipamentos, então a gente tem que usar a inteligência e a criatividade para superar isso aí, né? Uhum. Então, faz com o que você tem e faça o melhor com o que você tem. E era isso que a gente fazia, entendeu? Entendi. Então vocês Isso meio que não tinha. trabalhavam uma espécie mais de resiliência mesmo, vamos fazer o que tem, e acabava que, por causa disso, vocês demandavam uma criatividade maior, enfim, e as coisas iam rolando. Sim, sim. Em 2014, o meu equipamento, né? Tem até no meu Instagram, a primeira foto lá tem ele, né? Era o mais inferior dos competidores, né? E ele ainda ganhou. Na verdade, eu empatei com uma grande escola aqui em Brasília. E aí eu ganhei porque o meu fez mais rápido. Foi o desempate Ganhou por pelo causa do tempo, tempo, né? né? Sim. E Entendi. aí a gente conseguiu ganhar com equipamento bem inferior. Entendi. E aí, nos outros anos seguidos, você também foi, participou, competiu e ganhou e tal? Como é que. Aí veio
questão de viagem, né? Teve o Nacional, que a gente ficou em oitavo, eu acho, sexto, alguma coisa assim. Uhum. E aquilo ali falou, depois daquele evento, eu falei, Isso aqui cara, é é isso São que eu tenho que Carlos? fazer. Foi em São Carlos, que a gente se conheceu lá. Porque a gente se conheceu. Cara, rapidinho, Sim, deixa eu só contar a história, que a história é muito boa. Pô, era de uma startup chamada Overdrive e a gente foi na Olimpíada Brasileira de Robótica. Eu tava morando em São Paulo na época e a gente foi para a Olimpíada entender um pouco. A gente não conhecia nada ainda da jornada da robótica, a gente queria entrar na sala de aula e comecei a conversar com os professores. E aí, de repente, eu me deparei com o Alexandre, né, que é esse professor que o Vitor tá falando. E aí foi muito legal porque a gente já, quando você está fora de Brasília e se depara com alguém de Brasília, é sempre um bom encontro. Só que o Alexandre é uma pessoa maravilhosa, mas ele é doidão, assim. Aí foi muito engraçado. Quando eu conheci ele, aí eu, não, é que a gente está começando, tem uma startup e tal. Ele, não, eu quero. Aí eu, quer o quê, cara? Tipo assim, ele, não, não, qualquer coisa que vocês estão oferecendo aí, eu quero, vamos ajudar e tal. Então ele sempre teve muito forte, até hoje tem muito forte esse perfil de correr atrás, de buscar todas as ajudas possíveis, né? Para as coisas acontecerem, né? Então, e aí, isso no seu, vamos dizer assim, no seu caso, né, como primeiro campeonato nacional, já conseguiu um oitavo lugar, e aí foi feita uma primeira viagem, né? Assim, acho que provavelmente a primeira viagem que você fez com escola, por exemplo, talvez. sim, foi a primeira viagem com a escola que eu fiz, né? E essa viagem, assim, foi muito especial, que a gente não tinha dinheiro para ir, né? Ainda tem essa questão, né? Além de você... Já é difícil ganhar, e você ganha não tem dinheiro para viajar. E aí, Sim, a Força Aérea Brasileira cedeu o avião dela pra gente, né? Então a gente foi que massa. no bimotor da Força Aérea, e aí a gente pousou lá aí levaram a gente até São Carlos, né? Então, assim, se não fosse a Força Aérea também, na verdade a Força Aérea tem uma gratidão enorme por ela, porque não foi a primeira Que vez que ela legal. recebeu. E aí ela deu esse avião pra gente ir lá, né? E senão também a gente não tinha conseguido. Então, Entendi. depois daquele dia eu vi que, cara, a gente tem que... É isso mesmo que tem que fazer da vida. Ah, então, assim, lá no campeonato, assim, você, pô, curte robótica. Aí, cada vez que você ia numa aula, você, pô, isso é legal. Ganhou o regional, pô, é legal. Quando foi o nacional, virou a chave, assim, tipo, cara, acabou, não tem mais nada, agora é robótica e tal. E por quê? O que te encanta? Assim, você falou um pouco, mas se você quiser complementar mais, o que te encantou tanto nessa jornada? É, assim, eu no caso já nasci já cresci, né? Gostando dessas coisas, né? E aí quando Uhum. eu vi que eu conseguia ganhar campeonatos com isso, conseguir, né, ser bom nisso, eu falei, cara, é isso mesmo que tem que fazer. E, e é bom quando a gente descobre algo que a gente se destaca, entendeu? Total. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi para o núcleo de altas habilidades, mas como é que era a sua vida na escola tradicional? Além da robótica, era tranquilo? Ou era... Como é que era, assim, a jornada na escola tradicional, assim? Sim. Eu tive duas fases, né, nesse meu ensino regular todo aí, né? Tive a fase que eu era o aluno mais inteligente da sala, né? E respondia tudo. Inclusive, minha mãe já foi várias vezes na escola porque eu não deixava os outros responderem, né? E chegou uma época que eu comecei a me desinteressar mesmo, vou mentir para você. Eu estudava mesmo só para passar, passava no terceiro bimestre e depois já eu não queria mais saber da escola, né? O que eu Uhum. gostava mesmo era de ir para autoestabilidade, né, para robótica. E as aulas lá eram uma vez por semana e eu ia 5 vezes por semana, né? Ia lá meio de intrometido. Caramba, sério? E É, podia fazer sim. isso? Tipo assim, Eu ia lá no Miguel falar, conversar com o Alexandre e aproveitava e ficava mais um pouco. caramba. Não, assim, até te cortar, eu lembro que a gente. É muito louco isso e o perigo que existe na escola, né? Que você, ó lá, a Larissa falou, você não estudava. Ela estudou comigo. Ah, pode crer. E aí, assim, você. É interessante isso, porque eu fico falando com vários professores aqui e a gente fala muito sobre a importância, né, de ressignificar o processo de educação. E assim, você era um guri já de altas habilidades, que já tirava boas notas, mas a escola começou a ficar chata. Aí eles falam assim, pô, olha só, o Vitor tá irresponsável. E olha só a oportunidade que talvez perderia, né? Talvez você fale assim, a escola é chata, não quero aprender mais nada, e você ir levar o resto com a barriga, né? E você tem uma oportunidade com a robótica, com essa coisa mão na massa, de atrelar essa questão da paixão, né? Que realmente leva aí para o infinito e além. Poxa, acho que robótica não é fácil, não é simples, mas mesmo assim você queria estar lá todo dia, né?
E, bom, mas beleza. E como é que foi? Beleza. Aí você foi fazendo mais campeonatos e tal. Como é que. É... que isso, assim. O ponto que eu tô querendo chegar é. Que isso foi agregando, não só no sentido técnico, como robótica, mas como pessoa, na formação do Vitor, assim? Que você acha que a robótica foi trazendo nessa jornada para você? Sim, eu entendi. Eu acho que mais o trabalho em equipe, né? Eu sempre fui muito individualista, até porque eu cresci, mesmo tendo irmãos, eu morei só com minha mãe por muito tempo, né? Uhum, Praticamente cresci sem meus irmãos, minhas irmãs. E então ali eu tive que entender que sozinho eu não ia a lugar nenhum e eu precisava das pessoas que estavam comigo, né? uhum. E cada um ia complementando. Então, como pessoa mesmo, deixar esse individualismo foi importante. Até hoje eu trabalho muito isso, né? Mas a robótica ela ajuda bastante Total. e É, ajudou chega uma hora que você bastante. tem um projeto gigante para fazer ali e não tem jeito. Ou você vai programar, ou você vai fazer o robô, ou você vai fazer outras coisas e não tem para onde correr. Sim. E no empreendedorismo foi a mesma coisa, né? Isso ficou mais em ênfase ainda, né? Vou chegar Porque lá, vou chegar lá, vou daqui a chegar pouco a lá. gente chega Segura, lá. segura isso aí que eu vou chegar lá. E aí, beleza. Tá, então você começou robótica, campeonato e tudo mais. Mas teve um momento ali que assim, a robótica, né, no CF8, no Sobradinho, na escola pública, começou a destacar muito. E vocês começaram a querer expandir a robótica dentro da escola, né? E então, Sim. mesmo não era só para outras habilidades, e aí a ideia era realmente dar aulas para os alunos. Como é que foi? De onde surgiu essa ideia? E vocês davam aula para os alunos? Como é que foi essa experiência de você dar aula para os próprios colegas? Como é que foi essa jornada aí? Teve dois momentos, né? Essa primeira experiência foi dois colegas meus que fizeram um projeto para a MNR, que é a Mostra Nacional de Robótica, né? Uhum, E a ideia era expandir mesmo essas aulas, né? Como não tem como uhum, duplicar o professor e não tem como ele cumprir carga horária em um e no colégio regular, aí os alunos resolveram dar essas aulas com 15, uhum, 16 anos de idade, né? Que era a idade que a gente tinha. E aí dois uhum, colegas começaram antes, um ano antes, e aí logo depois eu entrei nesse projeto também. E a gente levou ele novamente para a Mostra Nacional de Robótica e foi tocando, né? uhum. Inclusive, um dos alunos, dois alunos que faziam parte dessas aulas que a gente dava no ensino integral, foram campeões da UBR também em 2015, eu acho, 16, por aí. Então, os 2016 meninos foram que não campeões. eram do Altas Habilidades, né, que eram da escola, também conseguiram ganhar lá no campeonato? Sim, sim. Eles vieram do ensino integral. Aí depois a gente levou para Alexandre para dar uma trabalhada a mais nos meninos, né? Entendi, para dar uma arrochada, para dar uma aprofundada com esses garotos, né? Sim. Massa. Mas foi muito complicado. Por que foi complicado? O ensino integral tinha 60 crianças para dar aula de robótica. Uma vez você foi lá e me viu numa situação que estava dando aula de aplicativo, tinha muita criança. Então, assim, foi coisa que a gente foi trabalhando e eu acho que no final deu certo. Eu acho que foi dar mais certo no final, assim, que foi quando a gente deixou tudo modulado, né? Sim, mas essa acaba que é um processo, né? É muito louco, assim, se você para pensar, quando eu vejo, acompanhei nessa jornada de vocês, quando teve um dia que a gente viu lá, a estava dando aula de App Inventor, mas o computador estava super travado, e os alunos, metade estava nem aí, e aquela bagunça, aquela confusão. E parece até meio surreal você pensar, assim, no caso da posição do professor Alexandre, falar, poxa, vou deixar esses meninos, adolescentes, né? Que ainda nem sabem direito quem eles são para dar aula para os outros meninos. E, e assim, a coisa vai andando. Como você falou, como ele não podia se multiplicar, ele trouxe isso para vocês e começaram mal. Começaram mal, porque tudo que a gente começa na vida, a gente começa redondinho, a gente não começa lindo e maravilhoso, tipo assim, nossa. E eu acredito que talvez um dos desafios, você quiser até aprofundar nisso, um desafio para vocês, seria o caso de poxa, beleza, eu sei esse conhecimento, eu sei fazer isso, mas transferir esse conhecimento são outros 500, né? Sim, eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque no caso
das aulas que a gente dava no ensino integral, a gente tinha muitos alunos que não tinham interesse realmente. Tinha muitos alunos em sala de aula, né? Como eu te falei, eu cheguei a ter 60, então é impossível você dar aula com 60 alunos. Mas quando você não é professor, né? Você tá ali aprendendo, né? Mas é um desafio até hoje da aula, né? Sim. E, E o que mas que, realmente tipo assim, vamos dizer assim, que no quesito de dar aula, né? O que que você aprendeu, assim, do tipo da sua conduta em sala de aula, da forma de trazer? Lógico que você estava numa situação mais inóspita, mas quem é você depois de dar aula, assim, de você saber como lidar com os meninos? Como é que foi esse olha, crescimento aí? vou falar uma coisa para você. Depois que eu comecei a dar aula, eu comecei muito a valorizar meus professores da escola mesmo, assim. Tudo que os meus colegas faziam com o professor de bagunça, no meu trabalho à tarde, que eu trabalhava à tarde, e estudava de manhã e trabalhava à tarde, eu sofria isso também. Então, acabou que eu sofri na pele, né, que esses professores passam todos os dias em sala de aula. Mas o que mudou foi realmente essa maturidade de, cara, a pessoa tá ali, ela planejou uma aula, ela tá possa te ensinar alguma coisa e o que ela quer é que você aprenda, entendeu? E quando você não dá atenção, tipo, a pessoa sente um lixo. Quantas vezes não chega em casa triste porque não prestaram atenção na aula, entendeu? Uhum. Então, assim, esse tipo de coisa bem Cara, complicado. mas isso é muito interessante. Amanhã eu devo falar sobre autonomia em sala de aula. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes assim, o professor acaba centralizando muito conhecimento. E eu acho que o Alexandre ele foi muito feliz em levar vocês para dar aulas. Eu acho que por vários motivos você criou essa empatia, essa conexão maior com os professores. Então, não só na questão de você aprender mais sobre robótica, eu acredito que quando a gente ensina alguma coisa, a gente aprende mais, porque a gente tem que passar um jeito de explicar para as pessoas, mas também até a formação como ser humano, né? E, e assim, tão intenso foi isso que acabou sendo boa parte da sua jornada de hoje, né? Sim. Mas antes de eu chegar nisso aí, eu quero entender uma outra coisa. Aí depois você foi, ganhou um monte de campeonato de robótica, mas teve um campeonato nacional que foi mais especial, né? Sim, foi em 2017 em Curitiba. Esse aí foi. O Conta aí pessoal pra até mim hoje isso. fala disso. Então, a gente conquistou o primeiro lugar em 2017 em Brasília, e assim Uhum, também conquistou a vaga para o Nacional, né? uhum, E era meu último ano de competindo, né? E eu falei, cara, tem que deixar meu nome registrado nessa competição aqui. Treinava, eu dava aula, estudava idiomas ainda, e todo o tempo que restava eu me dedicava à robótica, né? Então eu falei, cara, a gente tem que fazer o melhor projeto, testar todos os dias, até no sábado, se for preciso. Se eu não me engano, nesse ano teve uma greve de professores também, e a gente foi para a greve, na greve foi para o CF8 trabalhar, caraca. e, e a gente chegou no Nacional com um robô praticamente perfeito, né? Ele, na arena de testes, ele acertava tudo, o pessoal ficava impressionado, e na hora do vamos ver, sempre tem aquele que O acontece, famoso sabe, pô, treino é treino e jogo é jogo, né? o que que está acontecendo, né? Mas aí eu pontuei bem na primeira, a segunda foi um pouco mal. Aí na terceira, que era a última oportunidade, a gente já estava entre os 10, a gente estava em oitavo, mais ou menos. Estava em oitavo, a gente pegou a última vaga no último dia. Falei, não, agora o robô tem que mostrar para que veio, porque não tinha mais o que arrumar. A gente ia pro hotel e a gente nem dormia também, né? Era a noite toda lá trabalhando. Uhum, E aí a gente falou, não tem mais nada para fazer, é botar na arena e vamos ver. E aí ele uhum. gabaritou o Nacional de 2017, né? E a gente só não ganhou em primeiro lugar porque faltou 8 segundos para ele fechar a pista no tempo certo, né? Ele fez tudo, só que não fechou no tempo, Sim, né? E aí a gente pegou o terceiro lugar no brasileiro. cara, legal. Que eu acho que é da. Não, das escolas particulares até teve Brasília que já conseguiu mais, né? Mas assim, da de escola pública foi a melhor posição, né? Sim, dos últimos anos, se a gente for contar aí 6 anos, dos últimos 6 anos foi o melhor resultado, né? Ou até mais, se duvidar. Massa. E aí também aí a Força Aérea entra de novo, né?
Força Aérea, ela cedeu o alojamento pra gente lá no Sindaxa 2, que fica lá em Curitiba, né? E a gente Uhum. dormiu junto com os recrutas lá, porque a gente não Sério? tinha dinheiro pro hotel, por exemplo, né? E Aham. aí eu fiz uma vaquinha online que muita gente ajudou, e aí a gente se alimentou com esse dinheiro, né? Cara. E então, assim, tudo no limite ali, mas nunca faltou nada, assim. Eu agradeço muito todo mundo que ajudou. E Uhum. Força Aérea, mais uma vez, muito obrigado. Que Foi fera. legal. Bom, beleza. Aí pá, conseguiu o terceiro lugar, ganhou um monte de campeonato regional. Aí tu formou. E aí? Aí eu formei. Antes de eu formar no ensino médio, e aí você sabe dessa história também que você tá junto aí, né? Recebi uma proposta de uma empresa chamada Play to Learn para fazer parte da equipe, né? E trazer Uhum. ela do Rio para Brasília. Então, eu já saí do ensino médio com uma proposta de sociedade, né? Que legal. E acabou que não deu muito certo as coisas, né? Uhum. E, e, e aí eu já tinha em mente há 2 anos atrás de ter minha própria escola de robótica. E aí eu fui atrás de Isso pessoas que assim, pudessem pô, me você falou dois ajudar. anos atrás, naquela época você tinha 16 anos e você já queria sua própria escola de robótica? Sim, nessa época, pelo que eu lembro, não existia. Existia uma escola de robótica, mas ela surgiu Bem nesse ano, se não me engano. Foi a Super Geeks, né? Super E Geeks. aí É o eu começo vi, da Super Geeks em Brasília. sim. E aí eu vi que, por exemplo, o Alexandre, né? Ele atendia alunos do Lago Sul, atendia alunos de Águas Claras, do Guará. Eu falei, cara, isso aí é um nicho de negócio. Então, essas pessoas estão Uhum. saindo de lá para estudar aqui, se eu oferecer aqui, eles vão vir, Legal. entendeu? Só vou te interromper um pouco rapidinho, só para alinhar o pessoal, que tem gente aqui que é do Brasil inteiro. Então, quando você fala lá do Sul, Águas Claras, a galera não entende. Ah, tá. Mas essas aqui são áreas de classe média, classe alta. O que acontece? Sobradinho é uma área mais afastada do centro de Brasília, é uma escola pública, mas o centro de altas habilidades recebia pessoas de outras escolas, de escolas inclusive particulares. Então, as pessoas iam para Sobradinho, pessoas de outras escolas iam para Sobradinho receber essas aulas. Então, daí que o Vitor foi tendo essa sacada. Só para alinhar a galera, mas continue aí. Sim, e aí eu vi que, poxa, as pessoas podem pagar por isso, né? E é, Total. e é o que e a robótica e programação e tecnologia é o que há, né, para o nosso século, né? Uhum. E E como pode, é que pode, foi pode. esse início, então? Você, beleza, você tinha essa sacada, mas uma coisa é ter essa ideia, eu imagino, pô, tem umas 200 pessoas que já tiveram essa ideia também. Outra coisa completamente diferente é executar, né? E aí, como é que foi? Sim, aí eu cheguei para conversar com o Alexandre, né? Falei se ele queria entrar com sociedade comigo. Ele, em primeiro momento, falou que não queria, e porque ele já estava trabalhando muito e etc. E Uhum. aí a Lucy, que é a esposa dele, também é professora do Altas Habilidades, né? Só que de humanas, ela falou que também tinha esse sonho de ter uma escola própria, né? Um atendimento próprio, né? E aí ela falou que topava. Bem doida ela, que eu tinha Bem 18 doida anos. ela. Eu não tinha nem 17 anos direito, eu tinha nem 18 anos direito. Total. Então, Não, é muito doido isso, porque é você pensar assim, eu acho muito legal isso, né? De você, beleza. Você tá. Uma coisa é você trabalhar com o seu aluno, outra coisa é você fazer uma sociedade com ele. Na segunda-feira, eu tava com o André aqui, do Robótica Sustentável. Ele também é da biologia e com essa coisa de sustentabilidade começou a trabalhar com robótica e sucata em sala de aula. Ele falou que ele foi fazendo trabalhos, engajando, e hoje também ele é sócio dos alunos dele que vieram da escola pública. Então, assim, é muito louco esse padrão. Tem que ter uns doidos aí para entrar nessa jornada. E é, aí a Lucy pilhou para entrar contigo. E aí? sim, aí logo após o Alexandre viu, pô, ela tá aí, eu vou ajudar eles também, né? É porque o Pode crer. Alexandre que é o cara, né? Sim. E aí o Alexandre já tinha muito equipamento que ele foi adquirindo ao longo desse tempo, né? Já que não tinha investimento quase nenhum da parte pública, né? Então ele Uhum. teve que ir comprando equipamentos para a gente conseguir manter esse ritmo. E aí, então já tinha alguns equipamentos, tinha uns computadores, e aí foi só mesmo achar o local e investir uma grana em reforma mesmo, um pouquinho. E foi Uhum. assim que a gente começou, entendeu? Nós três. Aí nós Legal. fundamos a Robool. A Robool, né? E, cara, beleza, tu, 18, 19 anos com a Robool, como é que foi, 18. pô, essa experiência aí de estar na fralda ainda e tocando assim, ajudando a tocar uma empresa
e agora você realmente tinha que dar aula. Como é que foi esse crescimento pessoal mesmo, né? Sim, para mim foi assim, o dar aula eu já tinha dado aula 2 anos antes, né? Uhum, Eu tinha 2 anos dando aula. uhum. E quando você consegue alunos que estão lá porque querem, não porque são obrigados, aí fica muito mais fácil dar aula, né? E foi o caso da Ah. Robol. O aluno entra se ele quer mesmo, né? Ele pede pro pai para entrar na robótica, Até etc. porque tá pagando para aquilo, então assim, não é uma coisa, tô fazendo por fazer, né? Sim, sim. E aí eles, e aí, assim, o mais complicado para mim é porque eu tinha acabado de sair do ensino médio, estava dando aula de robótica, que para muitas pessoas é coisa astronômica, né? E ganhar a confiança dos pais para eles terem, para eles poderem deixar o filho deles comigo, né? Foi algo muito complicado, né? A maioria das vezes o Alexandre você tinha que estar próximo ali para a gente conseguir fechar a turma, entendeu? Porque o cara olha, pô, você tem 18 anos, você vai ficar com meu filho aqui? Tem Uhum. 12, Tem tem esse 10, pirralho aí aí que acho que tem pode esse ensinar pirralho aí, robótica, né? né? E aí, por mais que eu já tricampeão de robótica, eu dentre outros prêmios, né, isso não fazia muita diferença para eles, né? Porque eles queriam ver mesmo a didática, etc. E aí, com o tempo, eu já fui conquistando esses pais. Eu tenho um aluno que está comigo há 3 anos já, né? Desde o início, por Legal. exemplo. E aí chegou um momento, cara, teve um momento que para mim foi muito emblemático, que ano passado, na verdade ano retrasado também, né? Você volta para a Olimpíada Brasileira de Robótica, não mais como aluno, né? Você volta como professor, como um coach ali. E como é que é estar do outro lado da cerquinha? Cara, é bem pior, né? Quem me acompanha competindo sabe que eu choro, né? Quando eu ganho e eu quando roubo certas coisas. E como professor, imagina, você tem que estar ligado em 4 equipes por exemplo, tem 4 indo bem, aí você infarta, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Não aprendi a controlar isso ainda. Sim, Mas foi muito bom em 2018, né? Foi a primeira vez que eu competi como técnico, né? Acho que ficamos em quarto lugar. aham. E E aí a gente alinhou algumas coisas, né, para 2019 vir com tudo, né? E foi o que aconteceu, né? Por mais que eu já tenha experiência, o Alexandre, né, nessa Olimpíada, as crianças ainda estavam muito imaturas, né? Estavam Uhum, aprendendo agora e ter para poder competir. uhum. Então, acho que foi bom esse primeiro ano e o segundo ano foi melhor ainda, porque eles já tinham a experiência que eles precisavam. Como é que foi o resultado do segundo ano? Então, segundo ano a gente ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar do nível um, né? E nível 2 a gente ficou em terceiro lugar. Vocês E a gente levou o fecharam pódio inteiro. Vocês fecharam o pódio. Cara, isso foi surreal. Eu tava nesse Foi. dia, né? Foi aqui no Guará, no bairro onde eu moro. Fui lá dar uma visitada e quando o cara chamava do palco, só chamava Robool. É tipo Sim. eu fiquei imaginando, é tipo um hat-trick, assim. O cara ganhou todas as paradas e tal. Foi uma Ó, tudo parada. aqui, ó. Caraca, a parede vai cair com o peso desses negócios aí, cara. E aí, agora? Como é que tá? Assim, agora ficou mais difícil por causa da questão do corona, mas como é que tá sendo, poxa, 3 anos e tal? Hoje tá 20 anos. Tô com 20. 20 anos, há 3 anos você toca uma escola de robótica. Sim. E como é que tá? E como é que foi? O que o Vitor de 20 anos é diferente daquele Vitor lá do CF8? O que que. Eu acho que responsabilidade, né, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. O individualismo também, que é uma coisa, um problema meu, que eu aprendi muito, né, nesse tempo. Uhum, E, cara, é, mudou tudo praticamente, com relação à maturidade, com relação ao conhecimento, com relação a investir mais também nisso, né? Hoje a gente fechou a unidade, né? Eu não uhum. sei se você já sabe Eu disso. lembro que você comentou E por é, alto. sim, e a gente foi para o que a gente sempre quis, que é entrar dentro de escola. Porque a unidade ela Uhum, gera muito custo, né? E acaba que sua margem de lucro é pequena. uhum, E nas escolas, não, a gente não precisa pagar aluguel nem nada assim, só precisa do local e dos alunos, né? uhum.
e ainda tem uma vantagem para a escola, porque além do lucro pedagógico, ela lucra financeiramente com a gente, porque geralmente é meio a meio que a gente cobra, que a gente Uhum. faz isso, né? Então, esse ano a gente está na Asa Norte, no Colégio Arvense, Uhum. e Águas Claras aqui na Canguru, né? Uhum. E após a pandemia já tem um contrato pré-fechado aí para a gente ir para o Lago Sul, né? Ah, que E legal. tudo correr bem, a gente vai para o Lago Sul também. Bacana. Pô, sensacional. E, bom, cara, assim, e aí agora, então a ideia agora é vocês expandirem, tentar atingir o máximo de escolas possíveis e tudo mais e fazer essa jornada. Sim, a gente não fez isso desde o início, né? Focar em entrar dentro da escola, porque imagine, se com 20 está difícil entrar numa escola, imagine com 18 anos, entendeu? Sim. Então, eu precisava de uma unidade para fazer o nosso nome, para poder conseguir nome para entrar nessas grandes escolas, que é muito, muito complicado, entendeu? Sim, eu sei, é uma jornada O bem Arbense, o desafiadora. diretor lá, ele é bem aberto, né? Ele foi bem receptivo com a gente, não, em nenhum momento foi contra, né? Agora tem Uhum. escola que eu já cheguei para reunião e o diretor nem olhou na minha cara, entendeu? Por que esse menino tá fazendo Cara, aqui? É sério. E aí sim. não importa a sua trajetória, entendeu? Se você não tiver É engraçado isso, né? E realmente, acho que no longo prazo acaba que o resultado vai indo, mas é bem. Mas na verdade, assim, esse resultado de empreendedor sempre tem que ir. O começo é sempre desafiador, né? Você provar quem você é. Mas tem uma coisa também que eu queria atentar aqui, que não é que vocês, quando vocês estavam no CF8, houve toda aquela questão da UNB apoiar e até o Alexandre trabalhar e comprar os kits. Mas aí, tipo, vocês trabalharam predominantemente com Lego, né? Então, que é um kit caro, né? Um kit que, poxa, hoje custa uns R$ 2.000, um kit novo, né? Do EV3, que é um dos mais novos e tudo mais. E assim, eu vejo isso talvez é uma barreira, principalmente para as escolas públicas, né? Para querer trabalhar com robótica. E, na verdade, eu não sei muito como é que tá a sua questão com relação a isso. Mas como é que você vê a entrada de kits de acesso mais fácil, né? Tipo Arduino, ou esse tipo de coisa? E talvez você já. Como iniciar nessa jornada com esses kits de baixo custo? No caso a gente ter começado com o Lego, é porque a gente ganhou mesmo, né? E os Uhum. pais lá dos alunos de escola particular, que estudavam no CF8, foram comprando também. Então Hum. acabou que não foi assim, o Alexandre saiu comprando o kit, Ah, tá. a gente foi ganhando, entendeu? Então vários os alunos que tinham condições financeiras foram comprando, né? E Uhum. acabou que a gente tinha predominantemente mais Lego mesmo, né? Mais o Uhum. EV3 e o XT, né? Com relação às escolas, começar com o Arduino é excelente também, Uhum. né? Com relação a participar em Olimpíada com Arduino é um pouco mais complicado. Todo mundo sabe, o Uhum. Arduino é muito mais bruto, né? Uhum. Mas em Brasília até hoje não teve nenhuma escola que saiu bem com Arduino, mas no cenário nacional a gente vê Arduino em primeiro lugar, entendeu? No Uhum. mundial em primeiro lugar. Então vai de como você trabalha, vai de como você desenvolve, entendeu? Massa. E o Arduino comparado ao Lego realmente tem o melhor custo-benefício para as escolas públicas, né? Uhum. Bom, uma coisa, acho que a gente já estendeu muita coisa. Se quiser até falar mais alguma coisa, beleza. O que acontece? A maior parte aqui do público são de professores, né? E muitos professores ainda nem estão flertando, né, com a questão da robótica, mas tem vários empecilhos, às vezes, se ela consegue ou não. E, bom, você que passou pela robótica, né? Na verdade, duas coisas que eu queria que você falasse. A primeira, o que você enxerga na robótica como aluno, né, como transformação? Então, assim, poxa, se uma escola está cogitando ter robótica, né, para transformar o seu aluno, o que você diria para ela e quais os primeiros passos, né, para esse cara que está começando, que quer entender, o que você diria para essa galera aí? Bom, a robótica é importantíssima e assim como foi para mim, porque me possibilitou resolver alguns problemas que tinham, né, no meio ambiente, né, na Uhum. sociedade.
Então, qual foi a nossa solução? Foi dar aula para a galera que estava na nossa escola e não tinha essa possibilidade, Uhum. entendeu? E para o aluno é muito bom, porque ele vê que um aplicativo dele pode resolver um problema ou da sua comunidade, ou do país inteiro, ou do mundo inteiro. Um robô, um projeto pode ajudar na captação de energia, na limpeza de água e coisas do tipo. Então, eu acho que quando o ser humano consegue utilizar das tecnologias que ele aprende, né, para fazer algo para o próximo, para fazer algo para alguém, ou até para a própria casa, esse é o auge da pessoa, né? Ela cria algum Uhum. produto, alguma solução para ajudar alguém, Uhum. né? E para quem está começando, a dica é começar, né? É aquela história Massa. que vocês sempre falam, né? Ler, escrever e querer, a gente já consegue, né? Hoje na internet a gente tem muitos sites que tem placas virtuais, né? Como você dá a mesma aula com Tinkercad, né? Tem os Uhum. simuladores. Então, antes de você comprar, você pode fazer virtualmente, pode trabalhar virtualmente com seus alunos, é praticamente a mesma coisa, entendeu? Uhum. E com baixo custo você consegue sim começar as aulas de robótica, né? Sim. Não, legal. Então é isso. Na verdade, é mais a coragem mesmo, acima de qualquer coisa, de botar a cara. Não tem, tipo, não é uma ciência de fazer foguete, né? Tipo, cara, dá É, pra fazer, é possível, só que tem que começar. Se não começar, nunca vai rolar, né? sim, se esperar algo de alguém também, talvez Cara, isso não, nunca eu chegue a tenho batido acontecer. muito nessa tecla ao longo das lives, assim, porque eu vejo isso muito, é muito comum em várias escolas, talvez você até tenha visto, vivenciado isso nas escolas também, que muita gente fica esperando, né? Tipo, É, ninguém investe espera na o escola governo dar. pública, ninguém investe, meu diretor não me apoia. E, gente, é isso, essa é a regra. Assim, a gente pode ficar aqui se lamuriando e falando sobre as coisas, mas as coisas são assim. E eu acho que as pessoas tendem a ajudar mais, a receber mais apoio daquele que está fazendo. Então eu vejo isso muito comum com o Alexandre. Assim, o Alexandre corria atrás, e quanto mais ele corria atrás, mais arranjava uns apoios do nada, que nem se falou, aeronáutica. Agora, se chegasse uma escola do nada, aqui de um bairro qualquer aqui, e falasse, aeronáutica, me ajuda aí. Você fala, cara, quem é você? Né? Então, assim, por quê? Porque você tem que começar a correr atrás primeiro, para depois conseguir receber a ajuda das pessoas, né? Sim. E um grande upgrade que a gente fez no laboratório lá foi em 2017 também. A gente ganhou o prêmio da FAPDF e, se não me engano, foi R$ 17.000 que a gente ganhou para a escola. Caraca. Eu e o Rodrigo, a gente ganhou 3.000 e os professores parece que ganharam 5.000. Então, assim, dá para você também participar dessas competições para arrecadar recurso para você investir mais, Legal. entendeu? Então, se Legal. você for ver ali o que a gente tem, que eles têm hoje lá, foi mais por campeonato que a gente ganhou e rendeu dinheiro e pela ajuda mesmo, tanto do próprio professor, né, da força de vontade, quanto de alguns pais. Uhum. E aí, no caso, a comunidade vai se ajudando. No caso de vocês, tinha essa mescla, apesar de ser uma escola pública, vinha alguns alunos, né, que tinham uma condição melhor e conseguiam dar esse apoio, né? Sim. E sobre kits baratos, né? Eu vou vender meu peixe aqui, Luan. Pô, total, tá certo, cara. Aquele kit lá que eu estou desenvolvendo um kit, né, a partir do Arduino. E o preço vai ser praticamente igual do kit de Arduino, né? 150, R$ 200. Só que ele é muito mais simples de trabalhar, né? As conexões são Uhum. muito mais fáceis, O que né? tem E a de programação... tão diferente aí nesse kit que você está desenvolvendo? Poxa, eu acho que eu posso pegar ele ali. Pode, vai lá. Rapidinho. Tranquilo. João Paulo na área aí, um monte de gente entrando. A gente segura um pouquinho aí, que o João Vitor vai lá pegar o kit pra gente. E ele desenvolveu esse negócio, vamos dizer assim, um upgrade de Arduino para conseguir trabalhar com Arduino de uma forma mais intuitiva. Ele vai explicar melhor como é que funciona esse protótipozinho que ele tá fazendo aí. E imagino que logo, logo vai estar disponível para vender. Então, a ideia realmente é replicar e passar para outros lugares e tudo mais. Então, vamos só esperar um pouquinho aí que logo, logo ele vem mostrar aí o que ele está inventando, né? Então, é isso, assim, o que eu quero mostrar. Aí, ó, vamos lá. Voltei. Opa, foi rápido. Pediu um assistente aqui.
Opa, aí sim. E, então, essa é a placa, né? Se chama Arducation, esse kit que eu desenvolvi. Né? Que Uhum. tem o Arduino e aqui nós temos uns bornes para fazer as conexões, né? E aqui eu tenho plaquinhas secundárias, no caso esse aqui é um botão, né? Tá. E com esses cabinhos aqui eu consigo fazer a ligação entre as placas, né? Isso para Sim. uma criança, e isso eu vi que, às vezes que eu dei aula de Arduino na minha escola, os alunos tinham muitas dificuldades nos encaixes, né, com Arduino. E às vezes eles ficavam meio desmotivados. Aí eu tinha que ir lá ajudar eles a colocar. E aí a ideia é que eles tenham autonomia, né? Então esse kit proporciona isso, né? A facilidade que eles têm de encaixar os componentes, né? Que E, legal. por exemplo, você quer colocar um LED, por exemplo, eu estou com a placa aqui, vou colocar uma porta digital aqui, por exemplo, D4, se você consegue aproximar aqui. Uhum. E no GND, né? Uhum. Ah, tá. O Alimenta, Edwin fica solto fora. alimenta a placa aqui no GND e no VCC, manda a programação aqui pelo computador, eu consigo programar o meu LED para funcionar. Cara, e aí Entendeu? dentro tem um Arduino. Aqui dentro tem um Arduino Nano, né? Eu mandei Entendi. fazer essa placa, inclusive o kit já está pronto, né? O real, só que o correio não quer entregar, né? Já mandei vir da China, já comprei as coisas e tô só esperando sair mesmo de São Paulo para eu começar a montar e vender. Então quem quiser já me Entendi. segue aí no Instagram, que em breve eu vou postar aí também. Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Beleza, quem já quer, tipo assim, a galera viu aí, viu um monte de coraçãozinho subindo aí. E então, assim, assim, se a pessoa. Não dá para pedir agora, ou você pede agora e depois entrega? Como é que você tá pensando nesse É, aspecto aí? vou esperar as placas chegarem para começar a disponibilizar, né? Para eu não ter um problema aí com Total, logística. total. Mas já tem o Instagram, vocês podem seguir lá. Eu ainda não postei nada porque eu tô esperando o produto. Porque esse aqui ainda tem algumas falhas de estética, né? Eu quero o produto perfeitinho, né? Legal. O nome do Instagram é Arducation, tá? Arducation, Arducation. né? Tipo assim. Arducation. Pode Peraí, entrar deixa lá eu ver que se em eu breve consigo anotar vai aqui. estar disponível. Muito massa. E então, galera, é isso aí, né? Vê se eu digitei certo. Isso mesmo. Pode entrar lá. Então, ó, o Education ainda não tá no ar, tá esperando aí algumas Sim. paradas, mas logo logo vai estar. Então, de qualquer forma, já segue logo lá, que o Vitor vai estar atualizando, vai estar mostrando as novas possibilidades aí. E, pô, o custo super em conta do preço de um Arduino normal, que dá para fazer várias coisas. Eu acho que pega bem ali, cara, do meu conhecimento, pegando bem para um fundo de um ali, tipo assim, um terceiro, quarto ano, talvez até pegando fundo de dois também, que a galera dá uma patinada com essa questão motora mesmo, né? É, Então, já dá uma pilhada, acho que é bem bom. e ele tem motores também, garras, o kit está completo, porque está ali dentro, não dá para mostrar tudo Tranquilo, sem agora, né? problema, sem problema. E eu trabalhei com os alunos de 10, 11, 12 anos, foi perfeito, eles adoraram. E eles já tinham tido aula com Arduino Uno antes, né? Eles preferiram esse. Ah, Com os alunos do ensino médio também eles gostaram muito, porque é bem simples, né? E eu ia falar muita coisa. E também a gente vai ter uma plataforma que ela já está praticamente pronta também na internet, que os professores vão poder ter acesso a aulas minhas, né, ensinando como trabalhar com kit, né? Então, para tô... quem precisa de um norte, assiste as aulas e dá as aulas na escola. Então, assim, pô, eu sou um professor, não sei nada nem de Arduino, quiçá Education não tem problema. Porque lá vai ter as plataformas e eu vou conseguir iniciar do zero com o que você está desenvolvendo lá no site e com o kit. Sim, inclusive a programação vai ser visual também, se você quiser explicar um pouquinho sobre o que é programação visual para eles. Uhum. E então vai ser muito simples. Você vai poder programar desde a programação visual ou a programação É uma escrita mesmo, programação né? visual própria ou não? É uma versão do Artblock, né? Estou criando a minha própria versão para Real? Você está criando seu real. próprio Adblock? Sim, para poder disponibilizar no kit. Massa, massa. Pô, Vai ter a muito bom. fotinha de cada componente e tudo mais. Não, maravilhoso, maravilhoso. Cara, muito fera. Pô, Vitor, agradecer aqui pela tua presença, de trocar essa ideia. É,
é muito legal ver a tua jornada, né? Eu vi quando a gente tava, tipo assim, várias vezes eu visitei lá o CF8 como overdrive ainda. E a gente. E toda essa jornada da RoboWall e tudo mais. Pô, agora com essa questão do kit. E é para mostrar pra galera. Pô, o Vitor veio de uma escola, pô, de uma escola pública, né? De uma escola que, cara, tem tanta dificuldade de recursos como várias outras escolas, talvez mais. E que, olha só esse poder de transformação, né? E quantos Vitors a gente pode potencializar aí no Brasil inteiro, inclusive eles já trabalham como potencializador também. Então é isso, gente. É como o Vitor falou e eu repito várias vezes, né? É ler, escrever e querer. E a gente pode realmente mudar toda a nossa circunstância com essa ferramenta maravilhosa que é a robótica. Vitor, quer deixar algum recado final ou ficamos por aqui mesmo? É isso aí. Imagine, crie e compartilhe. Isso aí. Valeu, Vitão. Um grande Valeu, abraço. valeu. Tchau, tchau. Valeu. Bom, pessoal, foi isso, né? Pô, o Vitor foi muito legal trocar ideia com ele. Espero que vocês tenham gostado também. Se alguém tiver. Até esqueci de perguntar se alguém tinha alguma dúvida, mas a gente vai ficando por aqui. A gente só tem mais 2 lives, né? E eu vou falando aqui sobre os próximos temas e tudo mais. Mas muito bom estar aqui com vocês. E a gente se vê amanhã, pontualmente, às 5 da tarde. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.